Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Nossa videoaula hoje vai falar um pouquinho da aplicação do Teorema de Pitágoras, ok? Nós trabalhamos com o Teorema de Pitágoras, vimos, que em todo triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estão lembrados? Vamos só dar uma revisadinha aqui. Eu mostrei para vocês que quando nós temos um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que apresenta um de seus ângulos sendo um ângulo reto, 90 graus, os lados desse triângulo, nós vimos que os nomezinhos são especiais. O maior lado desse triângulo vai estar oposto ao maior ângulo, ou seja, oposto ao ângulo de 90 graus. E o nome é hipotenusa. Os outros dois lados, que são os lados justamente perpendiculares entre si, que formam 90 graus entre si, são chamados de catetos. Tudo bem? Aí o que nós vimos? Através do Teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E aí nós utilizamos o Teorema de Pitágoras, em alguns triângulos em que nós tínhamos, digamos, dois lados e faltava um terceiro lado. E depois eu apresentei para vocês que em algumas figuras geométricas, losango, quadrado, triângulo isósceles, triângulo equilátero, surgiam também alguns triângulos retângulos lá dentro. E que a gente, utilizando o Teorema de Pitágoras, nós chegávamos até em algumas conclusões, como a altura do triângulo equilátero, a área do triângulo equilátero e assim por diante, beleza? Diagonal do quadrado. Então vamos lá. A primeira figura que eu separei para vocês, para a gente dar uma retomada, é o quadrado. Então todo mundo viu, desde novinho, que o quadrado ele era um quadrilátero, ok? Apresentava 4 lados. Além de quadrilátero, ele era também um paralelogramo, tinha os seus lados opostos paralelos e de mesmo tamanho. Então, olha só, botei esse verdinho aqui para vocês. Então, eu tenho aqui um quadradinho. Característica do quadrado, todos os lados de mesmo tamanho. Beleza? Nós estudamos que a diagonal de um quadrado é unir um vértice ao seu vértice oposto. Então, eu vou chamar essa aqui de D para dizer que é a diagonal do quadrado, ok? Aí eu viro para você e pergunto, determine a diagonal de um quadrado genérico, de lado L. O que vai vir na sua cabeça? O quadrado, ele tem 4 ângulos retos, lembra disso? Ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos de 90 graus, ok? Ao traçar essa diagonal, você concorda que surgiram aqui 2 triângulozinhos retângulos? Esse e esse. E quando surge um triângulo retângulo, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Nesse triângulo retângulo que surgiu, por exemplo, quem seria a nossa hipotenusa? Professora, quem está de frente para o ângulo de 90 graus, o maior ângulo desse triângulo. Exato, então a minha hipotenusa aqui no caso seria o D. Então, o quadrado da hipotenusa ia ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Cateto L e cateto L. Galerinha, 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado, lembra? Uma banana mais uma banana, 2 bananinhas. Só que eu quero tentar achar o valor da diagonal, e não da diagonal ao quadrado. Ah, professora, muito fácil. Muito simples. Basta você utilizar o recurso da raiz quadrada. Lembrando, gente, quando a gente está numa equação do segundo grau, como essa que eu coloquei, eu estou te perguntando, na verdade, quem que é o quadrado, daria 2L ao quadrado. Eu mostrei para vocês em sala que eu poderia ter tanto o lado positivo quanto o negativo. Como a gente está trabalhando geometria, a gente vai pegar apenas a parte positiva, ok? Então, a raiz quadrada de D ao quadrado D, a raiz quadrada de L ao quadrado L, prof, e a raiz de 2, dançamos, é um número irracional. Exatamente. Sabe o que você acabou de concluir, galerinha? Que em todo e qualquer quadrado que apareça para vocês, sempre, sem exceção, o valor da diagonal vai ser o valor do lado desse quadrado vezes raiz de 2. Sério? Seríssimo. Olha só, olha o exemplo que eu coloquei. Um lado de um quadrado mede 5 raiz de 2. Calma aí, professora. Se ele é um quadrado, todos os seus lados são iguais. Eu vou botar, gente, L4, para a gente dizer que é o lado do quadrado, tá? Só para a gente começar a se habituar. Ele vira para você e fala, calcule a medida de uma diagonal desse quadrado. Se você não sabe essa formulinha que você acabou de concluir, você faz tranquilamente. Por quê? A diagonal está aqui, o lado do quadrado que ele deu é 5 raiz de 2,
Como é um quadrado, então aqui também é 5 raiz de 2. Você aplica o teorema de Pitágoras e fala que o quadrado da diagonal é igual ao quadrado de 5 raiz de 2 mais o quadrado do outro cateto, 5 raiz de 2. Diagonal ao quadrado é igual. Galerinha, olha esse produtozinho aqui ao quadrado. Isso aqui dá o 5 ao quadrado, que dá 25. Dá a raiz quadrada ao quadrado, que dá 2. Aqui é igualzinho. Ah, professora, ficou facinho. 50 mais 50 é o valor da diagonal ao quadrado. Então, a diagonal ao quadrado é igual a 100. Quem que é o quadrado da 100, gente? Tanto 10 positivo quanto 10 negativo. Porém, vamos utilizar na geometria apenas o valor do 10 positivo. Usei essa fórmula? Não. Apliquei o teorema de Pitágoras, ok? Agora eu vou mostrar aqui, a partir do momento que você já tem essa fórmula deduzida, você pode utilizá-la. Como assim? Ele te pediu o valor da diagonal. Eu acabei de concluir que o valor da diagonal de todo e qualquer quadrado é o valor do lado desse quadrado multiplicado pela raiz de 2. Fantástico. O lado, ele não deu, gente, que vale 5 raiz de 2? Então ajuda aí. O lado vezes a raiz de 2. Ah, não acredito. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4 que dá 2. Adivinha quanto dá 5 vezes 2? 10. Tranquilo? Mostrei para vocês utilizando o teorema de Pitágoras, sem usar a fórmula. E mostrei para vocês a conclusão que nós tiramos utilizando o teorema de Pitágoras, né, para um quadrado qualquer, de lado L. A partir de agora, galerinha, que você tem essa fórmula demonstrada, você pode utilizá-la. Vai se tornar mais direto. Tranquilo? Saindo do quadrado, nós vamos trabalhar com um triângulo equilátero. Esse triângulo é muito bacana. E vocês, desde novinhos, trabalham com ele. Característica do nosso triângulo equilátero, pessoal. Tem todos os seus lados de mesmo tamanho. Lembram disso? Beleza. Característica do nosso triângulo equilátero. Se todos os lados são de mesmo tamanho, todos os seus ângulos internos também são de mesmo tamanho. E como a soma tem que dar 180, sendo todos de mesmo tamanho, você concorda então que eu tenho 60, 60 e 60. Tranquilo? Beleza. Aí eu viro para você e falo assim, pessoal, se por acaso a gente traçar a altura desse triângulo equilátero, o que será que vai surgir? Ah, professora, surgiram aí 2 triângulos retângulos, o da esquerda e o da direita. Perfeito. Olha o que eu queria que você percebesse. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, e olhar para esse triângulo aqui, ó, que eu estou pintando de preto, vocês concordam que esses 2 triângulos são idênticos? Ah, professora, como assim são idênticos? Como é que você pode dizer que eles são iguaizinhos, iguaizinhos, iguaizinhos? Vamos lá, devagarzinho. Eu vou tirar esses 2 triângulos. O da esquerda, olha lá, um traço, 90, e o ângulozinho de 60 graus. Olha o outro aqui. 90, 60 graus, beleza? Aqui é a nossa altura H, aqui é a nossa altura H, aqui eu vou chamar de L, L, tudo isso aqui é L, beleza? Então eu tenho L e L, e tudo sendo L. Vocês concordam que esses 2 triângulos que eu acabei de desenhar, eles são iguaizinhos, gente? Hipotenusa L e hipotenusa L. Oposto ao ângulo de 60 graus, altura, oposto ao ângulo de 60 graus no outro triângulo, altura. Calma aí, professor, é verdade. Eu posso ainda dizer mais, né? Na verdade, esses 2 triângulos, só pelo que nós estudamos no primeiro período. Vamos lá. O caso AA. Se eu me deparo com 2 ângulos congruentes, eu posso dizer que os triângulos serão semelhantes. Ou seja, seus lados correspondentes são proporcionais. Mas, galera, o lado que é correspondente aqui ao 90 não é idêntico ao lado que é correspondente a 90? Então, na verdade, eles, além de semelhantes, eles são idênticos, são congruentes. O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu estou querendo dizer o seguinte, se eles são iguaizinhos, se eu por acaso pintar esse ângulo aqui em cima de azul, você concorda que vai ter que ser o mesmo ângulozinho de azul? Então, você concorda que esses 60 graus aqui, na verdade, ele foi dividido ao meio. Ficou, então, 30 para a esquerda e 30 para a direita. Concordam? Beleza? Olha o que eu quero que você conclua, então. Nós já até concluímos isso em sala, mas vamos só retomar. Pessoal, eu não tracei a altura H?
O que essa altura H fez? Simplesmente ela pegou e dividiu o seu ângulo de 60 graus ao meio. Ah, é verdade, professora, você falou sobre isso. Que no triângulo equilátero, a altura, galerinha, ela coincidia com a bissetriz desse triângulo. Lembram disso? Lembram? Beleza. E eu ainda falei mais, né? Eu mostrei para vocês, demonstrei para vocês que além de coincidir com a bissetriz, ela também coincidia com a mediana. Eita, o que era a mediana mesmo? Segmentozinho que na verdade dividia o lado pela metade. Significa então que esse ladinho aqui, ó, é igualzinho a esse. Ou seja, se tudo é L, aqui tem que ser L sobre 2 e aqui tem que ser L sobre 2. Tranquilo até aí? Parte importante, em todo triângulo equilátero, a altura coincide com a bissetriz e com a mediana desse triângulo. Perfeito? Beleza. Prof, por que você está falando isso? Olha só, pessoal, o que eu quero que você observe. Pegando qualquer um dos triângulos, ou da esquerda ou da direita, vou desenhar aqui de novo só para ficar mais limpinho, tá? Como nós ainda não estamos estudando trigonometria, então nós não vamos usar o ângulo de 60 nem de 30, beleza? Nós vamos usar apenas o teorema de Pitágoras. Digamos que eu queira fazer a mesma coisa que nós fizemos no quadrado. Eu quero criar uma formulinha, quero demonstrar para vocês uma formulinha. E nesse caso, vai ser a fórmula da altura do triângulo equilátero. Olhando para esse triângulo em azul que eu fiz aqui, a hipotenusa é o L. Então, o quadrado da hipotenusa tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho o cateto L sobre 2 e tenho o cateto H. Beleza? Ótimo. Pessoal, L ao quadrado é igual. L sobre 2 ao quadrado dá o L ao quadrado e o 2 ao quadrado. Eu quero encontrar o valor de H. Então, eu vou deixar o H quietinho aqui. E o que não for H, eu vou passar para o lado de lá, com a operação inversa. Para eu poder somar ou subtrair fração, eu tiro o MMC. Tudo bem? Entre 4 e 1, 4. 4 por 1, 4 vezes L2, 4L2. 4 por 4, 1 vezes L2, 1L2. Pessoal, 4L2 menos 1L2, 3L ao quadrado, sobre 4. É igual a H2. Eu quero o valor do H só. Ah, professora, a gente está fazendo isso aqui o tempo todo. Raiz quadrada de H ao quadrado, H. Raiz quadrada de L ao quadrado, gente, L. De 3, irracional. De 4, 2. O que eu quero que você entenda? A partir de agora e para sempre, toda vez que o triângulo for equilátero e você quiser calcular, quiser encontrar o valor da altura desse triângulo, basta pegar o lado do triângulo, multiplicar por raiz de 3 e dividir ao meio, que você vai ter o valor da altura. Nossa, prof, sério? Seríssimo. O que eu quero mostrar agora para vocês também? Repara só. Isso que a gente acabou de fazer, pessoal. Opa. Deixa eu sair daqui. Isso que a gente acabou de fazer. Deixa eu só apagar aqui. Ai. Deixa eu voltar, que senão eu vou apagar a coisa errada. Olha aqui. Isso que a gente acabou de fazer foi demonstrar a formulinha da altura. O que eu quero agora? Mostrar para vocês que também dá para a gente chegar numa fórmula para a área de todo e qualquer triângulo equilátero. A gente viu que a área de um triângulo qualquer é a base vezes a altura, tudo sobre 2. Lembra? Beleza. Olhando para esse nosso triângulozinho aqui equilátero, quem seria a nossa base, gente? Ué, professora, L. Beleza. Quem seria a nossa altura que a gente acabou de encontrar? L, raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Fazendo as continhas, você vai chegar aqui, a área do triângulo equilátero vai ser L vezes L, L ao quadrado, vezes raiz de 3, tudo isso sobre 4. Nossa, professora, mas a fórmula até parece bastante com o da altura. Só que o L na altura, na área fica L ao quadrado. Na altura, o denominador é 2. Na área, o denominador passa a ser 2 ao quadrado. Tranquilo? Chegamos em duas formulinhas.
Olha o que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Com essas duas fórmulas, você pode resolver os exercícios de uma forma mais rápida. Se não quiser utilizar as fórmulas, não tem problema. Por quê? Porque você também vai poder... Deixa eu apagar, senão a gente vai ficar sem espaço. Olha lá. A gente também vai poder... Vamos só escrever as formulinhas, né? Que a gente acabou de concluir. Primeira formulinha. A altura de um triângulo equilátero é o lado dele, raiz de 3 sobre 2. Segunda formulinha. A área de um triângulo equilátero é o L também, só que ao quadrado. Raiz de 3, só que agora sobre 4. Usando Pitágoras, nós concluímos isso. Vamos resolver esse exercício. Um lado de um triângulo equilátero mede 2 raiz de 3. Beleza. Como os três lados são iguais, como eu já sei, né, que a altura coincide com a mediana e com a bissetriz, metade de 2 raiz de 3, gente, é raiz de 3 para a esquerda, raiz de 3 para a direita. Eu não sei o valor da altura. Se você utilizar o teorema de Pitágoras, olha lá, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Galera, 2 ao quadrado dá 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais H2. 3 vezes 4, 12. 12 menos 3, 9. Ah, professora, fácil. Tira a raiz, H igual a 3. Usei alguma fórmula das que a gente acabou de demonstrar? Não. Utilizei apenas o teorema de Pitágoras. Agora eu quero mostrar para vocês que eu podia ter usado a fórmula direta. Olha só. Se eu sei que a altura de todo e qualquer triângulo equilátero é o valor do seu lado, 2 raiz de 3, multiplicado por raiz de 3 e dividido, e dividido tudo por 2, pessoal, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 2 vezes 3 dividido por 2, adivinha qual vai ser o valor da altura desse triângulozinho? 3. Olha lá, a mesma coisa. Beleza? Eu estou mostrando que com a fórmula que nós deduzimos, é muito mais rápido, né, a resolução. Torna muito mais veloz a resolução. E menos, na verdade, trabalhosa. Isso aqui eu tinha separado, a altura e a área do triângulo equilátero. Então, só vou registrar de novo, tá? A gente tinha botado que aqui era a altura, a gente descobriu que coincidia com a bissetriz, então aqui era um ângulo de 30 graus, aqui era o de 60 graus, que era o da base, aqui era de 90. A gente concluiu que era metade do lado, porque coincidia com a mediana, e aqui era o lado, tá? Aí tudo que a gente fez no slide anterior foi baseado justamente nesse triângulozinho que surge, da esquerda ou da direita. Prof, e o triângulo isósceles? Ele também é um pouquinho especial, não é? É, galerinha. Triângulo equilátero tem os 3 lados idênticos. Triângulo isósceles apresenta 2 lados congruentes e um diferente. Apresenta também 2 ângulos de mesmo tamanho. Se eu fizer semelhante ao que nós fizemos no triângulo equilátero, traçando a altura, você vai perceber que o triângulo que surge da esquerda, que eu vou chamar de A, e o triângulo que surge da direita, que eu vou chamar de B, eles também, gente, são o quê? São semelhantes. Olha o caso AA. Ah, professora, na verdade eles vão ser congruentes, né? Exato. Então, no triângulo isósceles também, pessoal, tem uma pequena observação. A altura coincide também com a mediana e também é bissetriz. Então, tanto no isósceles quanto no equilátero. Só que, diferente do equilátero, você não vai ter a formulinha para a altura e para a área. Por quê? Porque não tem todos os lados iguais. Então, eu não posso dizer que é L, L, L. Ok? Olha só, dado um triângulo isósceles de lado 10 e a base medindo 8. Se eu já sei que a altura coincide com a mediana e bissetriz, então eu sei que vem 4 para a direita e 4 para a esquerda, concordam? Aí ele vira para você e fala, determine sua altura. Ah, prof, mas aí é fácil. Olha lá, aqui eu tenho que é 10, aqui eu tenho que é 4 e aqui eu quero descobrir H. Primeira coisa que a gente trabalhou, teorema de Pitágoras. Hipotenusa quem é? 10. Quadrado de 10 é igual quadrado de H mais quadrado de 4. Ah, professora, muito fácil. 100 é igual a H2 mais 16. Adivinha quanto vai dar 100 menos 16? 84. Ai, ai, ai. Raiz quadrada de 84, 84, pessoal, não é um quadrado perfeito.
que a gente vai fazer? Fatora, vamos utilizar o recurso da álgebra. Vai no cantinho do caderno. 84 por 2 dá 42. Por 2 dá 21, que só dá por 3, que dá 7, que dá 7, que dá 1. Ah, professora, como a raiz é quadrada, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7. Então, eu posso escrever o h como sendo raiz de 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 7. Quem está ao quadrado, saiu fora da raiz. 2, raiz de 3 vezes 7, 21. Fatorei, como o 3 e o 7 ficaram dentro da raiz e não estão ao quadrado, galerinha. Qual vai ser a resposta final? 2 raiz de 21. O que mesmo? Como está em centímetros, centímetros. Beleza? Tranquilo? Triângulo isósceles equilátero. Vamos mudar um pouquinho a figura? Vamos para o nosso trapézio. Trapézio retângulo. Ele também é um quadrilátero. Só que diferente do quadrado, por exemplo, ele não é um paralelogramo. Ele apresenta, pessoal, duas bases. O que a gente chamou de base maior, base menor. Lembra? Em sala? A nossa altura, que é justamente onde você encontra os segmentos perpendiculares entre si. E o lado inclinadinho é o nosso lado oblíquo. Lembram disso? Beleza. Olha o que ele fala. Calcule a medida do lado oblíquo. Isso aqui, pessoal, é o gabarito, tá? Cuidado, não faz parte do enunciado, não. Então, ele está te perguntando essa medida aqui. Vamos colocar essa medida como sendo x. Tá, professor, e onde é que você está vendo triângulo, retângulo aí dentro? Galera, se essa altura aqui, ó, mede 6 metros, você concorda que é a mesma altura aqui, ó, paralelazinha? Então, aqui também tem que medir 6. Ele já deu que esse pedacinho aqui vale 3. Se eu te perguntasse qual é o valor da base maior, pessoal? 3 mais 5, tudo bem? Qual é o valor da nossa base menor? Opa, isso aqui é um retângulozinho, então 5. Ah, professor, eu entendi onde você está querendo chegar. O triângulo que surge ali da esquerda, ó, 90 graus, x que é o lado oblíquo, 6 e 3. Não é justamente um triângulo retângulo, pessoal? É. Então, quadrado da hipotenusa, quadrado de x, é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado, então, é igual a 36 mais 9. Opa, x ao quadrado vai dar 45. A raiz quadrada de 45, galera, não é um quadrado perfeito. Por isso, eu vou no cantinho do caderno e vou fatorar. 45 por 3, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Opa, então isso aqui é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 5. Exato. Quem está ao quadrado sai fora da raiz. 3. Quem é que ficou preso lá dentro? 3 raiz de 5. Como ele falou no enunciado que as medidas estão todas em metros, então é 3 raiz de 5 metros. Repararam? Trapézio retângulozinho apresenta os dois ângulozinhos retos. Vem o trapézio isósceles. No trapézio isósceles, pessoal, o que nós observamos é que os seus lados oblíquos são de mesmo tamanho, por isso que ele é o isósceles. Repara, eu tenho uma base grande, que eu chamei de 24, tem uma base menor, que eu chamei de 12. Ele quer que eu calcule o valor dessa altura aqui. Aí, professor, agora complicou, porque agora eu não tenho H e também não tenho esse pedacinho. Opa, toda vez que o trapézio for isósceles, pessoal, reparem, essa altura aqui, ó, você concorda que é a mesma que essa aqui? Se eu traçar paralelamente do lado esquerdo, é o mesmo H? Ah, é verdade. Você concorda que aqui dentro, ó, surgiu um retângulozinho de lado H e lado 12? É verdade. Então, esse pedaço aqui também mede 12. Professora, eu posso falar que é um quadrado? Não, é um retângulo, ok? Galera, se tudo lá embaixo vale 24 e eu já usei 12, faltam outros 12 para eu usar, concorda? Pessoal, repara que o triângulo da esquerda e o triângulo da direita são idênticos. Então, dos 12 que sobraram, eu vou ter que dividir ao meio. 6 para a esquerda, 6 para a direita. Ah, prof, agora ficou facinho. Olha lá o triângulozinho que surge, tanto da esquerda quanto da direita, gente. Não interessa se você vai pegar esse ou esse. São iguais. 10, H e 6. Ah, de novo, ó, Pitágoras, só para variar. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. 100 menos 36 é igual a H ao quadrado.
64 é igual a h ao quadrado. Adivinha qual vai ser o valor do h, pessoal, tirando a raiz? 8. Muito, muito fácil. Lembram em sala que eu comentei que existem alguns triângulos que a gente utiliza bastante? Os pitagóricos 3, 4 e 5. Eu falei para vocês que quando a gente estudou triângulos semelhantes, a gente podia ter um triângulo semelhante a outro, onde os seus lados a gente observava que eram proporcionais, né? Os lados correspondentes eram proporcionais. O dobro, o triplo, a terça parte. Repara só, pessoal, nesse triângulo que a gente chegou para fazer. Hipotenusa 10, altura H e cateto 6. Qual é o maior lado do meu triângulo 3, 4 e 5? Ué, professora, 5. Beleza. Então, 5 é a hipotenusa. Pessoal, em relação a 10, para virar 10 eu teria que ter dobrado 5. Concordam? Exato. Ah, professor, não estou acreditando. Galera, qual é o dobro de 3? Meu Deus. 6. Adivinha, pessoal, então, que triângulo é esse? Qual é o dobro de 4? 8. Esse triângulo, se você tivesse observado, você podia de cara já falar o valor do H. Ok? Percebendo a semelhança, então, dele com o triângulo 3, 4 e 5. Mas fica tranquilo, se não percebeu, aplica Pitágoras. E a última figurinha que a gente estava trabalhando em sala era o losango. O losango, um quadriláterozinho, apresentava seus 4 lados de mesmo tamanho, apresenta 2 diagonais, uma diagonal maior, que a gente chamava de desão, e uma diagonal menor, que a gente chamava de desinho. Característica do losango, suas diagonais, elas se cortavam ao meio e de forma perpendicular. Opa, se cortam ao meio, fica desão sobre 2 para cima, desão sobre 2 para baixo. Desinho sobre 2 para a direita, desinho sobre 2 para a esquerda. Lado, lado, lado e lado. Vocês estão reparando que ali dentro do losango existem 4 triângulos retângulos idênticos. Estou falando disso aqui, pessoal. Existem 4 triângulozinhos retângulos idênticos. Ó, desão sobre 2, desinho sobre 2. Tudo bem? Até aí? Beleza. Nós vimos o seguinte, se tem 4 triângulozinhos retângulos idênticos, nós sabemos que a área de um triângulozinho qualquer é a base vezes a altura, tudo sobre 2. Desinho sobre 2, vezes desão sobre 2, tudo sobre 2. Isso aqui, então, se eu multiplicar, fica desão, desinho, né? Sobre 4, tudo sobre 2. Ou seja, tudo, então, sobre 8. Isso é de um triângulozinho. Vocês concordam que se eu pegar e multiplicar isso aqui por 4, eu vou estar calculando a área do meu losango inteirinho? É verdade, professora, são 4 triângulozinhos para preencher o losango. Se você dividir aqui, ó, aqui dá 1, aqui dá 2. Estou mostrando isso aqui só para você relembrar. A área de todo e qualquer losangozinho é o produto de suas diagonais pela metade. Por que eu estou falando isso? Porque ele está pedindo justamente a área de um losango. Ele vira para você e fala que o perímetro do losango é 40. Se eu sei que uma das características do losango é ter todos os lados congruentes, professor, perímetro é a soma dos lados. Então, se eu pegar 40 e dividir por 4 lados iguais, eu vou descobrir o valor de cada lado desse losangozinho. Beleza, então cada ladinho vale 10. Ele vira e fala, uma de suas diagonais mede 16. Professora, se uma das diagonais mede 16, a gente está começando a construir um triângulo retângulo aqui, ó. Lado 10. Já ia esquecendo, pessoal. Não esqueçam, tá? Acessem os links, tá? Temos o nosso site, alenumeros.com. Temos o canal do YouTube, que eu criei justamente para vocês, tá? Só para os meus alunos. Então, todos os vídeos eu estou colocando no YouTube, para que todos tenham acesso. E eu também, né, criei a paginazinha alenumeros.com no Facebook. Então, eu estou sempre disponibilizando, né, nesses 3 locais. Ok? Façam, então, né, o cadastro de vocês e um beijão.